O ar de Campos do Jordão em uma manhã de junho era uma mentira. Frio sim, com o cheiro de pinho e terra úmida que prometia uma Europa de bolso para os endinheirados de São Paulo. Mas sob a camada de névoa que se agarrava às copas das araucárias, o sol já afiava suas facas pronto para esquartejar a ilusão de inverno assim que o relógio marcasse 10 da manhã. Jefferson sentia essa duplicidade na pele, no arrepio que o casaco grosso do uniforme não conseguia conter e no suor que já começava a se formar em sua nuca. Ele estava de pé, imóvel, ao lado do pórtico principal do Hotel Castelo de Campos. A construção era um delírio arquitetônico, uma fortaleza de pedra e torres com telhados de ardósia que se erguia na encosta da montanha, como se um pedaço dos Alpes tivesse sido contrabandeado para a Serra da Mantiqueira. Para os hóspedes, era um refúgio, um cenário de contos de fadas onde a realidade do Brasil, com suas contas, engarrafamentos e desigualdades, era deixada para trás, do lado de fora dos muros altos. Para Jefferson, era o trabalho. E o trabalho era tudo. Sua postura era impecável. As mãos enluvadas para trás, a coluna ereta, o cap perfeitamente alinhado. Tinha 23 anos, mas carregava a gravidade de um homem mais velho. Uma gravidade aprendida na marra, nos ônibus lotados que o traziam todos os dias de sua casa, num bairro simples na entrada da cidade, e na responsabilidade de ser o único homem da casa desde que o pai se fora. Levado por uma pneumonia que a UPA local não soube ou não pôde tratar a tempo. Ele não via apenas carros, via histórias. A Land Rover da família que chegava com as crianças gritando no banco de trás, a excitação das férias transbordando pelas janelas, o sedã alemão, silencioso e blindado, de onde descia um político de fala, mansa e olhos cansados, o conversível vermelho, quase sempre com um casal mais velho, tentando recapturar uma juventude que o dinheiro não conseguia comprar de volta. Jefferson era um observador, um leitor de detalhes. O vinco de preocupação na testa de um motorista, o arranhão quase imperceptível no para-choque de uma BMW, a maneira como uma mulher segurava a bolsa com força demais. Ele via tudo. "Bom dia, Jefferson", disse Lourdes, passando por ele com um carrinho de produtos de limpeza. Ela era uma das camareiras mais antigas, uma mulher de 50 e poucos anos, com um sorriso que parecia imune ao frio das manhãs e à frieza dos patrões. "Bom dia, dona Lourdes. O dia hoje vai ser cheio. Sempre é, meu filho." "Sorte a nossa", ela respondeu, e a sinceridade em sua voz era um pequeno cobertor no ar gelado. "Se cuida. Ouvi dizer que o Montenegro chegou ontem à noite. E veio com a relíquia dele." O estômago de Jefferson se contraiu levemente. Dr. Arthur Montenegro. O nome era uma lenda no castelo. Um titã do mercado imobiliário, dono de metade dos novos empreendimentos de luxo em São Paulo. Era um homem cuja presença parecia alterar a densidade do ar. E a relíquia era seu carro, um Porsche 356 Speedster de 1957, prata, uma escultura de metal e nostalgia que valia mais do que todas as casas da rua de Jefferson somadas. Manobrar aquele carro era um ritual de terror e reverência. O menor erro, o menor arranhão, e sua vida estaria acabada. Pelo menos, a vida que ele conhecia. A manhã se arrastou na sua cadência de chegadas e partidas. Jefferson executava sua tarefa com uma graça fluida, uma dança de abrir portas, pegar chaves, deslizar para dentro de assentos de couro que cheiravam a riqueza. Ele tratava cada carro com o mesmo respeito, do popular alugado ao importado de luxo. Era seu código de honra. A dignidade de seu trabalho estava na execução perfeita, não no valor do objeto. Perto do meio-dia, o sol já reinava, soberano, e a névoa era uma memória distante. Foi quando o Dr. Montenegro desceu. Ele não caminhava, ele se projetava. Tinha uns 60 anos, mas a energia de 40. O cabelo era prateado e impecavelmente penteado para trás. Usava uma camisa polo de uma marca discreta e caríssima e calças de sarja que pareciam nunca ter visto um amassado. Ao seu lado, sua esposa, uns 20 anos mais nova, flutuava em um vestido de linho branco. "O meu carro? Rapaz, para a frente agora." A voz de Montenegro não era um pedido. Era uma ordem emitida de um lugar onde ordens nunca eram questionadas. "Sim, senhor. Imediatamente."
Jefferson caminhou até o painel de chaves, pegou a que tinha o brasão da Porsche e se dirigiu à garagem subterrânea. O Porsche estava lá sob uma capa de tecido, como uma joia adormecida. Jefferson removeu a capa com o cuidado de um arqueólogo. O carro brilhou sob a luz artificial, perfeito, atemporal. Ele entrou, o cheiro de couro antigo e gasolina enchendo suas narinas. Ligou o motor. O ronco era uma fera acordando de um sono de décadas. Guiou-o pela rampa com uma lentidão torturante, as mãos firmes no volante, a respiração suspensa. Ele estacionou o carro perfeitamente alinhado em frente ao pórtico. Desceu, deixando a chave na ignição, como era o protocolo para hóspedes que já estavam de saída. Manteve a porta aberta para o Dr. Montenegro. O homem se aproximou, mas não entrou. Circulou o carro, os olhos passando por cada curva da lataria, como um general inspecionando suas tropas. Parou na frente, franziu a testa e passou o dedo sobre o capô. "O que é isto?" ele disse, a voz subitamente gélida. Jefferson se aproximou. Havia uma marca minúscula, quase invisível, perto do farol direito. Uma pequena mancha, como a de um inseto que se espatifara ali. "Parece sujeira, senhor. Posso limpar imediatamente." "Não parece sujeira." A voz de Montenegro era baixa, mas cortava o ar. "Parece um arranhão. Um arranhão que não estava aqui ontem à noite." O mundo de Jefferson começou a inclinar. "Senhor, eu lhe garanto, eu mesmo estacionei o carro ontem. Ninguém mais o tocou. Eu teria visto." Montenegro o encarou. E pela primeira vez, Jefferson viu o que havia por trás da fachada de poder. Um desprezo puro, abissal. Era o olhar de um homem para um inseto. "Você está me chamando de mentiroso, rapaz?" "Não, senhor. De forma alguma. Estou apenas dizendo que..." Silêncio. A palavra foi um estalo de chicote. Montenegro se virou para a pequena multidão que começara a se formar. Outros hóspedes, curiosos, funcionários do hotel. "Eu chego ao hotel e entrego meu carro, um item de colecionador, aos cuidados deste funcionário. E no dia seguinte, ele aparece danificado." A humilhação era agora um espetáculo público. Jefferson sentia o rosto queimar. Ele olhou ao redor, buscando um rosto amigo. Viu o gerente do hotel, seu Afonso, se aproximando, o rosto pálido de pavor. Viu Lourdes parada perto da entrada de serviço, os olhos cheios de preocupação. "Dr. Montenegro, por favor, vamos resolver isso com calma", disse Afonso, a voz trêmula. "Deve ter sido um mal-entendido." "Não há mal-entendido." "Nenhum", trovejou Montenegro agora em plena performance. "Há incompetência e desonestidade. Gente desta laia não tem respeito por nada. Pegam algo que não lhes pertence, que nunca poderiam sonhar em ter e não sabem cuidar. Ou pior." Ele se virou para Jefferson, os olhos se estreitando. "Talvez não tenha sido só incompetência. Onde você esteve com meu carro esta manhã, hein? Deu uma voltinha para impressionar as namoradas na favela?" A acusação, o veneno do preconceito, atingiu Jefferson com força total. Favela. A palavra dita com nojo, como se fosse uma doença. "Eu não saí da propriedade, senhor. Eu moro com a minha mãe. E ela me ensinou a ter respeito pelo que é dos outros." A voz de Jefferson saiu firme, apesar da tempestade dentro dele. "Ah, claro, o respeito dos pobres. Um respeito muito conveniente, que desaparece quando ninguém está olhando." Montenegro se aproximou de Jefferson, o corpo invadindo seu espaço pessoal, forçando-o a dar um passo para trás. "Você sabe quanto vale este carro? Vale a sua vida, a vida da sua mãe, a vida de toda a sua gente." A ameaça, nua e brutal, pairou no ar quente. O gerente Afonso tentou intervir novamente, mas Montenegro o afastou com um gesto. Ele olhou para a multidão, depois para Jefferson, com um sorriso de escárnio. "Eu quero este homem fora da minha vista, fora desta propriedade, demitido, agora, ou eu juro que vou transformar este hotel e a vida de cada um de vocês em um inferno." Ninguém ousou respirar. O poder de Arthur Montenegro era absoluto, e ele o exercia com o prazer sádico de um imperador romano. Afonso, o gerente, olhou para Jefferson com os olhos de um carrasco que pede desculpas à sua vítima. "Jefferson, por favor, me entregue o uniforme e esvazie seu armário." A sentença havia sido proferida. Ali, sob o sol do meio-dia, em frente a um castelo de mentira, cercado por testemunhas silenciosas, Jefferson foi despojado.
de seu emprego, de sua honra, de sua dignidade. Ele tirou o casaco, o cap, as luvas. Entregou-os a Afonso. Em sua camisa simples, ele era apenas um rapaz negro e pobre de novo. Um alvo. Ele se virou para ir embora, sentindo as costas queimarem sob o peso dos olhares. Antes de partir, seu olhar cruzou com o de Montenegro uma última vez. E o que viu ali não foi raiva, foi tédio. Para o grande homem, aquilo tudo não passara de um capricho, uma distração matinal, um inseto esmagado no para-brisa da vida. E Jefferson, naquele momento, prometeu a si mesmo que, de alguma forma, de algum jeito, aquele inseto voltaria para assombrá-lo. A caminhada da desonra, do pórtico do castelo até o ponto de ônibus na estrada principal, pareceu mais longa do que os 23 anos de vida de Jefferson. Cada passo sobre o caminho de pedras portuguesas era uma pequena morte. O ar frio da montanha, que antes o revigorava, agora parecia sufocá-lo. Ele carregava uma única sacola plástica com seus pertences do armário, um par de sapatos gastos, uma marmita vazia e um livro de mecânica que estava lendo. O peso da sacola era insignificante comparado ao peso da humilhação que esmagava seus ombros. Ao passar pela guarita, o segurança, um homem com quem ele dividira o café por anos, desviou o olhar. O silêncio dele era mais ensurdecedor do que qualquer acusação. Jefferson não era mais um colega. Era um problema, um pária. A notícia, ele sabia, já se espalhara por aquela pequena comunidade de trabalhadores com a velocidade e a toxicidade de um vazamento de gás. A espera pelo ônibus foi uma tortura. Cada carro de luxo que passava, saindo ou entrando no condomínio, parecia diminuir a velocidade. Os passageiros curiosos espiando pela janela, o rapaz de uniforme incompleto parado na beira da estrada. Ele se sentia como uma peça de museu da desgraça. Quando o ônibus finalmente chegou, rangendo e soltando uma fumaça preta, ele subiu e se escondeu no último assento, encolhendo-se contra a janela suja. O trajeto para casa foi um borrão de araucárias e casas de veraneio, a paisagem da riqueza que ele servia e que agora o cuspia para fora. Ele olhava para as próprias mãos, grandes e calejadas, e via as mãos de um ladrão, não porque tivessem roubado, mas porque haviam sido acusadas. Naquele mundo, a acusação de um homem como Montenegro tinha mais peso que a verdade de um homem como ele. Ao descer em seu bairro, o contraste foi brutal. As ruas de asfalto deram lugar à terra batida. As mansões cercadas por muros altos foram substituídas por casas pequenas e coladas umas nas outras. O cheiro de pinho deu lugar ao de feijão cozinhando e poeira. Aquele era seu mundo, e a vergonha de voltar para ele derrotado era uma ferida física. Ele encontrou sua mãe, Dona Lúcia, no pequeno quintal dos fundos, estendendo roupa no varal. Ela era uma mulher de fibra, cujo rosto, marcado pelo tempo, ainda guardava a beleza de sua juventude. Ela se virou ao ouvi-lo chegar, o sorriso habitual em seus lábios. Mas o sorriso morreu quando ela o viu. A roupa, a sacola, a expressão em seu rosto. Uma mãe conhece a geografia da dor no rosto de um filho. Meu filho, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele não conseguiu falar. Apenas a abraçou, o corpo grande e forte tremendo como o de uma criança. E ali, nos braços de sua mãe, com o cheiro familiar de sabão de coco e de amor incondicional, ele desabou. Contou a história, as palavras saindo, truncadas, misturadas com a raiva e as lágrimas que ele segurara o dia todo. Dona Lúcia ouviu em silêncio, o rosto se transformando de preocupação em uma fúria fria e contida. Ela conhecia aquele tipo de humilhação, conhecia o peso do olhar de desprezo, a facilidade com que a palavra de um branco rico podia destruir a vida de um negro pobre. Ela afagou os cabelos do filho. Você fez bem em não baixar a cabeça para ele, meu filho. A gente pode não ter dinheiro, mas tem uma coisa que eles nunca vão poder comprar: a nossa honra. Ela se afastou e olhou nos olhos dele. Amanhã a gente vai atrás dos seus direitos. Você tem o sindicato, tem a justiça do trabalho. Mas ambos sabiam que aquelas eram palavras de consolo, não de esperança. O sindicato era fraco e a justiça do trabalho lenta e incerta. Como provar uma acusação verbal?
Como lutar contra um homem que podia contratar um exército de advogados? Sua irmã mais nova, Júlia, de 17 anos, chegou da escola no meio daquela atmosfera pesada. Ao saber do ocorrido, sua reação foi a de sua geração, uma explosão de raiva digital. Isso é racismo, é assédio moral. A gente tem que expor esse cara. Colocar na internet, no Twitter, no Instagram. A gente viraliza, cria uma hashtag e justiça para Jefferson, ela dizia, os dedos já voando sobre a tela do celular. Não, Júlia, Jefferson a interrompeu, a voz mais dura do que pretendia. Você não entende. Um homem como aquele, ele não perde briga na internet. Ele usa isso. Ele nos processa, nos destrói. Ele nos transforma em agressores. Ele conhecia a máquina, sabia como ela moía gente como eles. Naquela noite, a pequena casa estava mergulhada em um silêncio sombrio. Jefferson deitou em sua cama, mas o sono não veio. Cada sombra no quarto parecia um dedo o acusando. A acusação de Montenegro o havia contaminado, e ele sentia o veneno se espalhar, envenenando não apenas seu presente, mas também seu futuro. Como ele conseguiria outro emprego? A cidade era pequena, as notícias corriam. O manobrista demitido do castelo por roubo. O rótulo o seguiria para sempre. A semana que se seguiu confirmou seus piores medos. Ele procurou emprego em outros hotéis, em restaurantes, em estacionamentos. As respostas eram sempre as mesmas. Um sorriso polido, deixe seu currículo, nós ligaremos. E um silêncio que era uma porta se fechando. A sombra de Montenegro era longa e alcançava cada canto da cidade. Ele começou a ouvir os sussurros. Na padaria, no ponto de ônibus, as pessoas o olhavam de forma diferente. Alguns com pena, outros com aquela dúvida corrosiva no olhar. Será que ele pegou mesmo? Seus próprios amigos de infância pareciam desconfortáveis em sua presença. A humilhação não fora apenas um evento, era uma condição que agora o definia. Ele se sentia afundando em um pântano de areia movediça. A raiva inicial deu lugar a um desespero frio. Ele, que sempre fora o pilar de sua família, agora era um fardo. Passava os dias trancado em seu quarto, lendo seu livro de mecânica, tentando se concentrar nas engrenagens, nos pistões, em um mundo de lógica e ordem que contrastava com o caos de sua vida. Uma noite, enquanto assistia ao jornal local com a mãe, a notícia apareceu. Uma matéria sobre o sucesso do Festival de Inverno, em Campos do Jordão. E lá estava ele, Dr. Arthur Montenegro, sendo entrevistado em um coquetel beneficente. Ele falava sobre a importância de investir na cultura, na cidade, no futuro. O sorriso em seu rosto era o de um benfeitor, de um pilar da sociedade. Ao seu lado, a esposa o olhava com admiração. Ver aquela imagem, a normalidade cínica da vida de seu algoz, foi a gota d'água para Jefferson. A apatia se quebrou, dando lugar a uma determinação gelada. Dona Lúcia estava certa. A honra deles era a única coisa que lhes restava. E se o sistema não ia lutar por ela, ele mesmo teria que encontrar um jeito. Ele não sabia como, nem quando. Mas ao olhar para a tela da TV, para o rosto do homem que o havia destruído com um capricho, Jefferson sentiu a maré virar dentro de si. A queda havia terminado. Agora, começaria a lenta e dolorosa escalada. Júlio se arrastou com a lentidão de uma doença crônica. O frio, que antes era apenas uma característica da estação, agora parecia ter se instalado na alma de Jefferson. As economias da família começaram a minguar. Dona Lúcia, que fazia faxinas esporádicas, tentava pegar mais dias de trabalho, mas suas costas já não aguentavam o ritmo de antes. Júlia, sentindo o peso da situação, começou a procurar um emprego de meio período, o que a fez perder algumas aulas do cursinho pré-vestibular. Jefferson via os sacrifícios silenciosos de sua mãe e de sua irmã, e cada um deles era uma facada em seu orgulho. O livro de mecânica se tornou seu único refúgio. Ele o lia e relia, não mais como um hobby, mas com a obsessão de quem procura uma saída. Mergulhava nos diagramas de motores, nos sistemas de transmissão, na lógica dos circuitos elétricos. Era um mundo onde cada problema tinha uma solução, onde cada efeito tinha uma causa identificável. Um universo de certezas que sua vida não possuía mais. Ele tentou usar esse conhecimento,
Ofereceu-se para fazer pequenos consertos nos carros dos vizinhos, trocando óleo, ajustando freios, ganhava uns trocados, o suficiente para o pão e o leite, mas não para restaurar sua dignidade. Ele era o menino do castelo, e cada serviço que fazia era visto com uma mistura de compaixão e desconfiança. A notícia que mudaria tudo chegou em uma noite chuvosa de terça-feira. A família estava reunida na pequena sala, assistindo ao telejornal de São Paulo, uma janela para um mundo distante de política e economia. Jefferson, mal, prestava atenção, a mente vagando por um diagrama de um motor V8, quando uma imagem na tela o fez se endireitar. Era o Porsche, o 356 Speedster, prateado, inconfundível, mas não estava brilhando em um salão de exposição. Estava retorcido, esmagado contra a mureta de uma rodovia. Fumaça ainda saía do capô amassado. A câmera deu um zoom nos destroços e o coração de Jefferson deu um salto. Acidente grave na rodovia Carvalho Pinto, próximo à entrada de Taubaté, dizia a voz da repórter, abafada pela chuva. O veículo, um Porsche clássico, colidiu em alta velocidade. O motorista, identificado como o empresário Arthur Montenegro, foi levado em estado grave para o hospital regional. A polícia investiga as causas do acidente, mas a principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle na pista molhada. Dona Lúcia levou a mão à boca, um som de choque escapando de seus lábios. Júlia olhou para o irmão, os olhos arregalados. Jefferson não conseguia desviar o olhar da tela. Ele via os destroços, a chuva, o caos, e sentia uma onda de emoções contraditórias. Não havia alegria, não havia um sentimento de bem feito. Havia apenas um choque profundo e uma estranha sensação de erro. Algo estava errado. A repórter continuou. O empresário estava sozinho no carro. Uma testemunha, um caminhoneiro que vinha logo atrás, disse que o carro parecia estar em altíssima velocidade e simplesmente derrapou na curva, sem qualquer motivo aparente. Jefferson se levantou e se aproximou da TV, os olhos fixos na imagem congelada do carro destruído. Seu cérebro, agora treinado para ver detalhes mecânicos, começou a trabalhar. Ele se lembrava daquele carro. Havia passado horas o admirando na garagem do castelo. Conhecia cada detalhe. Não foi a chuva. Ele murmurou mais para si mesmo do que para a família. O que você disse, filho? Perguntou Dona Lúcia. Não foi a chuva. Ele repetiu, a voz mais firme. Aquele carro, ele tinha pneus novos, importados, específicos para a pista molhada. Montenegro se gabava disso. E os freios eram freios a disco nas 4 rodas, adaptados de cerâmica. Um sistema moderno num carro antigo. Aquele carro não derraparia numa curva daquelas por causa de uma chuvinha. Não daquele jeito. Ele continuou a olhar para a imagem e então notou outro detalhe. O ângulo da colisão. O carro havia batido na mureta com a lateral direita, não com a frente, como seria esperado em uma derrapagem por excesso de velocidade. A força do impacto parecia ter vindo de trás, empurrando a traseira do carro para uma guinada súbita. Parece que alguém bateu nele por trás, disse Jefferson, o pensamento escapando em voz alta. Jefferson, pelo amor de Deus, pare com isso, disse sua mãe, o medo em sua voz. O homem sofreu um acidente. Deixe isso para lá. Não é mais da nossa conta. Mas era. De alguma forma, ele sentia que era. Aquela sensação de erro, de uma peça fora do lugar, era a mesma que sentira no dia da acusação. Era seu instinto afiado pela injustiça que lhe dizia que havia mais naquela história. Nos dias seguintes, ele se tornou um detetive obsessivo. Passava horas em lan houses, pesquisando tudo sobre o acidente. Lia cada notícia, cada nota de rodapé, cada comentário em portais de notícias. Dr. Montenegro continuava em coma. Seu estado era crítico. A versão oficial se solidificava. Uma fatalidade, excesso de velocidade na chuva. Um fim trágico para um homem poderoso. Jefferson não se convenceu. Ele começou a procurar por fóruns de entusiastas de carros clássicos, de mecânicos. Postou perguntas anônimas. É possível um Porsche 356 com freios de cerâmica e pneus de chuva perder o controle daquela forma? As respostas eram unânimes. Altamente improvável, a menos que houvesse uma falha mecânica catastrófica e súbita.
uma falha no eixo, na direção, ou uma intervenção externa. Foi em um desses fóruns que ele encontrou uma pista. Um usuário, um fotógrafo amador que se especializara em flagras de acidentes de carro, postou uma série de fotos de alta resolução do Porsche destruído, tiradas no pátio do guincho para onde fora levado. As fotos mostravam os destroços de ângulos que as equipes de TV não haviam mostrado. Jefferson passou horas analisando cada pixel, e então ele encontrou. Em uma foto que mostrava a parte inferior do carro, perto da roda traseira esquerda, havia algo que não deveria estar lá. Um pequeno objeto metálico, enegrecido pela fuligem, preso no sistema de suspensão. Parecia um estilhaço, mas sua forma era muito regular, cilíndrica, e havia uma marca na lataria logo acima, uma marca de fuligem em forma de estrela, como a de uma pequena explosão. Ele imprimiu a foto e a levou para seu Cláudio, o dono de uma oficina mecânica no fim de sua rua, um homem que passara 50 de seus 70 anos com as mãos sujas de graxa. Seu Cláudio olhou a foto, limpou os óculos na camisa, olhou de novo, aproximando o papel do rosto. "Uai, menino", ele murmurou, a voz rouca. "Isso aqui parece o que restou de um detonador, desses pequenos, de carga direcional. O pessoal usa em demolição. Ou em coisas piores." Ele apontou para a marca na lataria. "Isso é marca de explosivo, pequeno mas forte. O suficiente para estourar um pneu e quebrar o eixo na hora. A mais de 100 por hora. Num carro leve como esse, na chuva, é caixão e vela preta. Nunca que iam achar que foi outra coisa senão o tempo ruim." O mundo de Jefferson pareceu parar de girar. Não fora um acidente, fora um atentado. Alguém tentara matar Arthur Montenegro. E a prova estava ali, em uma foto esquecida em um canto da internet. Ele voltou para casa, o coração batendo descompassado. A história que ele pensara ter acabado, para ele estava de alguma forma começando de novo. A humilhação que sofrera, a perda de seu emprego, tudo aquilo estava conectado. Ele sentia algo muito maior e mais sombrio. Ele olhou para a foto de Montenegro no jornal, o rosto do homem poderoso, agora vulnerável, em uma cama de hospital. Ele não sentia pena, sentia uma clareza gelada. Aquele homem o havia humilhado, destruído sua reputação. Mas a verdade sobre o que acontecera com aquele homem poderia ser a única coisa capaz de lhe devolver a sua. Ele não tinha provas de sua inocência na acusação de roubo, mas talvez, apenas talvez, pudesse encontrar a prova da culpa de outra pessoa em um crime muito maior. E essa prova, ele sabia, era a sua única chance de redenção. A revelação de seu Cláudio foi o catalisador que transformou a obsessão de Jefferson em um plano. Um plano arriscado, talvez insano, mas era a única rota de fuga do pântano em que sua vida havia se transformado. Ele não podia ir à polícia de Taubaté com uma foto da internet e a opinião de um mecânico de bairro. Eles o ririam da sala. Ele precisava de mais. Precisava da peça física, do detonador. Ele sabia que os destroços do Porsche estariam em um pátio da polícia ou de alguma seguradora. Encontrá-lo seria o primeiro desafio. Durante 2 dias ele mergulhou em um labirinto de telefonemas, fingindo ser um estudante de jornalismo, fazendo uma matéria sobre segurança viária. Ligou para a delegacia de Taubaté, para a Polícia Rodoviária Federal, para o hospital, para a seguradora, cujo nome conseguiu em um dos artigos. Foi um jogo de paciência e dissimulação. Finalmente, uma secretária da seguradora, entediada e talvez um pouco impressionada com a história do jovem jornalista esforçado, lhe deu a informação que precisava. O carro estava em um pátio de leilões em Pindamonhangaba, aguardando a liberação para ser vendido como sucata. O próximo problema era o dinheiro. Uma viagem de Campos do Jordão a Pindamonhangaba, mesmo de ônibus, e a necessidade de se manter por lá por 1 ou 2 dias, custaria mais do que ele tinha. A vergonha de pedir dinheiro à mãe era imensa, mas a necessidade era maior. "Mãe, eu preciso de um favor", ele disse naquela noite, a voz baixa. "Preciso de uns R$200, emprestado. Eu te devolvo assim que puder." Dona Lúcia o olhou, os olhos cheios de uma sabedoria cansada. Ela não perguntou para quê. Sabia que a mente do filho estava trabalhando em algo desde o acidente na TV. Ela foi até a lata de biscoitos, onde guardava suas economias, o dinheiro contado para o aluguel
e as contas do mês, e tirou as notas amassadas. "Não é emprestado, meu filho", disse ela, colocando o dinheiro na mão dele. "É um investimento na sua paz. Só me prometa uma coisa, tome cuidado." Na madrugada seguinte, com o dinheiro da mãe no bolso e uma mochila com uma troca de roupa e algumas ferramentas, Jefferson pegou o primeiro ônibus. A viagem foi longa, a paisagem da Serra da Mantiqueira dando lugar ao Vale do Paraíba. Ele se sentia um fugitivo, um espião em uma missão que ele mesmo inventara. O medo e a determinação travavam uma batalha em seu estômago. Chegou a Pindamonhangaba no final da tarde. A cidade industrial, quente e empoeirada, era o oposto do ar asséptico de Campos do Jordão. Ele encontrou o pátio de leilões, uma vasta área cercada por um muro alto e arame farpado, um cemitério de metal onde carros, ônibus e caminhões esperavam seu destino final. Ele passou o resto do dia observando o lugar de longe, de um boteco do outro lado da rua. Mapeou a rotina dos seguranças, a localização das câmeras, os pontos cegos. O plano era simples e estúpido. Ele entraria à noite. A escuridão caiu, trazendo consigo um enxame de mosquitos e o som distante de trens de carga. Perto das 2 da manhã, quando a cidade estava mergulhada no silêncio, ele agiu. Vestido com roupas escuras, pulou o muro nos fundos do pátio, onde a iluminação era mais fraca. O som de seus pés no cascalho pareceu um trovão. Ele congelou, esperando. Nada. Moveu-se pelas fileiras de carros destruídos, uma procissão de fantasmas de metal. O cheiro de óleo e ferrugem era forte. Ele encontrou o Porsche em um canto, ainda mais destruído do que nas fotos. Uma carcaça triste de sua antiga glória. Com uma pequena lanterna de LED presa à boca, ele começou a trabalhar. Usou um macaco hidráulico que pegara emprestado de um caminhão batido para erguer a lateral do carro. A luz da lanterna varreu a parte inferior do chassi, e lá estava. O pequeno cilindro de metal preso na suspensão, exatamente como na foto. Extraí-lo foi um trabalho delicado e suado. O espaço era mínimo, e o metal retorcido dificultava o acesso. Finalmente, com a ajuda de um alicate de pressão, ele conseguiu soltá-lo. Envolveu a peça em um pano e a guardou no bolso interno de sua jaqueta. O coração batia descontrolado. Ele tinha a prova, mas ao se preparar para sair, ouviu vozes, e o feixe de lanternas potentes cortou a escuridão, varrendo as fileiras de carros. Os seguranças. Eles estavam fazendo a ronda. Jefferson se jogou debaixo de um ônibus, capotado, prendendo a respiração. As lanternas se aproximaram, os feixes de luz dançando a poucos metros de seu esconderijo. Ele podia ouvir a conversa dos homens, banalidades sobre futebol e o turno da noite. Por um minuto que pareceu uma vida, ele pensou que seria pego. Seria o fim. O fez manobrista ladrão. Agora pego invadindo um pátio. Sua história estaria selada para sempre. Mas as luzes passaram, as vozes se afastaram. Ele esperou mais 10 minutos, o corpo rígido, antes de ousar se mover. Saiu de seu esconderijo e refez o caminho de volta para o muro, o corpo gritando de tensão. De volta à segurança precária de uma pensão barata perto da rodoviária, ele examinou o objeto sob a luz fraca da lâmpada do quarto. Era inconfundivelmente parte de um dispositivo explosivo, pequeno, mas letal em sua função. Ele o guardou no fundo da mochila, entre suas roupas sujas. Sentia-se como se carregasse uma bomba. Na manhã seguinte, ele não voltou para Campos do Jordão. Ir à delegacia de sua cidade, onde sua reputação já estava manchada, seria inútil. Ele precisava de alguém que não o conhecesse, que não tivesse preconceitos. Alguém em uma cidade grande, onde um caso como aquele pudesse chamar a atenção. Ele pegou outro ônibus, desta vez para São Paulo. A viagem para a capital foi um borrão de ansiedade. Ele ensaiava o que diria, como apresentaria sua história sem parecer um louco. Ao chegar ao terminal Tietê, sentiu-se engolido pela imensidão da metrópole. O barulho, a multidão, a pressa. Era um mundo que não era o seu. Ele procurou o endereço da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ao chegar ao prédio imponente, hesitou. Entrar ali, um Zé Ninguém do interior, com uma história de conspiração e uma prova obtida ilegalmente, era um ato de fé ou de estupidez. Respirando fundo, ele escolheu a fé. Entrou.
Passou pela recepção e disse ao escrivão de plantão, um homem de olhar entediado, que tinha informações sobre um caso de tentativa de homicídio. Qual caso? Perguntou o escrivão, sem erguer os olhos de suas palavras cruzadas. O do empresário Arthur Montenegro. O escrivão finalmente levantou a cabeça. Seu olhar passou de tédio para uma curiosidade cética. Ele mediu Jefferson de cima a baixo, o rapaz simples, com roupas amassadas e um olhar sério demais para sua idade. E quem é você para ter informação sobre isso? Jefferson respirou fundo. Eu sou a única pessoa que sabe que não foi um acidente. A sala da delegada Isabela Matos era um reflexo de sua personalidade, organizada, funcional e sem espaço para sentimentalismos. As paredes eram de um bege institucional, adornadas apenas por um mapa de São Paulo e um quadro, branco coberto por uma caligrafia precisa e impaciente. Ela estava na casa dos 40, com cabelos escuros presos em um coque severo e olhos castanhos que pareciam ter visto todas as facetas da miséria humana e não se impressionarem mais com nenhuma delas. Ela ouviu a história de Jefferson com os cotovelos apoiados na mesa de metal, os dedos entrelaçados sob o queixo, a expressão completamente neutra. Jefferson falou por quase 1 hora. Ele contou sobre a humilhação no castelo, a demissão, sua obsessão com o acidente, a descoberta da foto, a viagem a Pindamonhangaba, a invasão do pátio. Ele omitiu o detalhe de que havia roubado a prova, dizendo apenas que a encontrou no local. Ao final, com as mãos tremendo levemente, ele tirou o pequeno cilindro de metal do bolso, ainda envolto no pano, e o colocou sobre a mesa dela. Isabela olhou para o objeto, depois para Jefferson. O silêncio na sala era denso. Ela não esboçou surpresa nem desdém. Apenas continuou a observá-lo com aquela intensidade analítica. Você sabe que invadir um pátio da polícia é crime. Não sabe, garoto? Ela disse finalmente, a voz calma, mas com um fundo de aço. Eu sei, doutora. Mas deixar um assassino à solta também não me parece certo. Ela pegou uma caneta e empurrou o objeto com a ponta virando-o. E você tem certeza de que isso é o que você acha que é? Tenho. Um mecânico com 50 anos de experiência confirmou. E faz todo o sentido com o jeito que o carro bateu. Isabela se recostou na cadeira que rangeu em protesto. Ela o encarou por um longo tempo. Estava avaliando-o, não a história, mas o homem. Via a honestidade em seus olhos, a ausência de malícia, a determinação desesperada. Ele não era um criminoso. Era um garoto inteligente e obstinado que havia tropeçado em algo grande. Demais para ele. Você sabe em que está se metendo? Ela perguntou. Arthur Montenegro não é um Zé Ninguém. E se o que você diz é verdade, quem quer que tenha tentado matá-lo também não é. Estamos falando de gente com mais dinheiro e poder do que você e eu veremos em 10 vidas. Eles podem fazer você desaparecer e ninguém nunca vai sentir sua falta. Eu já desapareci uma vez, delegada, quando fui demitido. Já perdi minha reputação, meu sustento. Não tenho mais muito a perder, respondeu Jefferson. E a verdade em suas palavras era palpável. Isabela suspirou. Ela estava cansada. Cansada de casos que não davam em nada, de promotores que faziam acordos por debaixo dos panos, de um sistema que quase sempre protegia os poderosos. O caso Montenegro havia sido classificado como acidente pela polícia de Taubaté e estava praticamente encerrado. Reabri-lo, com base na palavra de um ex-manobrista e uma prova obtida ilegalmente, seria um suicídio profissional. Mas algo na história de Jefferson, na sua decência teimosa, a tocou. Acendeu uma faísca de algo que ela pensava ter perdido. A vontade de lutar uma boa briga. Deixe isso aqui, disse ela, apontando para a peça de metal. E me dê seu telefone, e o nome daquele mecânico, e o link para aquele fórum de internet. Quero tudo. E depois, volte para Campos do Jordão e fique quieto. Não fale com ninguém sobre isso. Entendeu? Se alguém te procurar, se algo estranho acontecer, você me liga imediatamente. Não era uma promessa de que ela faria alguma coisa, mas também não era uma demissão. Era uma porta entreaberta. Jefferson saiu da delegacia sentindo um misto de alívio e pavor. Havia entregado seu destino nas mãos de uma estranha. Agora só lhe restava esperar. Isabela Matos não era uma mulher de esperar. Assim que Jefferson
Saiu, ela colocou um par de luvas de látex, pegou a peça de metal e a levou diretamente ao laboratório de perícia do DHPP. Quero um relatório completo sobre isso, Paulo, disse ela ao perito-chefe, um homem de cabelos brancos e ar de cientista maluco. Origem, composição, função. E quero para ontem. Em seguida, ela fez algumas ligações, acionou um contato na delegacia de Taubaté e pediu informalmente o relatório completo da perícia do Porsche. Em outra ligação, para a divisão de crimes cibernéticos, pediu que rastreassem o autor das fotos postadas no fórum. A resposta da perícia de São Paulo chegou no dia seguinte e confirmou a suspeita de seu Cláudio, mas com detalhes técnicos. A peça era o remanente de um detonador eletrônico ativado por radiofrequência, com resíduos de um composto explosivo plástico de fabricação militar. A carga era pequena, projetada não para uma explosão massiva, mas para um dano preciso e direcionado. O relatório de Taubaté era, como Jefferson dissera, vago e superficial. Mas a lista de objetos recolhidos da cena do crime continha um item interessante: um smartphone, parcialmente danificado, encontrado a alguns metros do carro, que não pertencia a Montenegro. Isabela sentiu a adrenalina da caçada. As peças estavam se encaixando. O atentado fora profissional, bem planejado, mas profissionais também cometem erros. Ela convocou sua equipe, 2 investigadores jovens e ambiciosos, Torres e Oliveira. Colocou-os a par do caso da teoria, do rapaz de Campos do Jordão e dos resultados da perícia. Quero que vocês descubram tudo sobre a vida de Arthur Montenegro, ela ordenou. Inimigos, disputas comerciais, casos extraconjugais. Quero um mapa de cada passo que ele deu nos últimos 6 meses. E Torres, quero que você vá a Pindamonhangaba. Encontre aquele fotógrafo. Veja se ele tem mais alguma imagem, se viu algo suspeito no dia em que tirou as fotos. A investigação começou a se mover, silenciosa e subterrânea. Torres encontrou o fotógrafo que, intimidado, entregou todas as fotos que tinha. Em uma delas, tirada de um ângulo diferente, era possível ver ao longe uma van branca parada no acostamento da rodovia, a alguns quilômetros do local do acidente, minutos antes de ele acontecer. Oliveira, mergulhado na vida de Montenegro, descobriu uma guerra fria, uma disputa brutal por uma licitação bilionária para a construção de um novo trecho do Rodoanel em São Paulo. O principal concorrente de Montenegro era outro gigante da construção, Ricardo Bastos, um homem com fama de jogar sujo e com ligações políticas que iam até Brasília. Os dois se odiavam, e a licitação era uma batalha de vida ou morte para suas empresas. Isabela sentia que estava se aproximando. A van branca, a disputa pela licitação, tudo apontava para Bastos, mas a conexão ainda era tênue. Foi quando Jefferson ligou. A voz dele, do outro lado da linha, estava carregada de pânico. Delegada, tem gente estranha rondando a minha casa. Um carro preto sem placa que passa devagar várias vezes ao dia. Minha mãe está com medo. O coração de Isabela gelou. Eles o haviam encontrado. Jefferson, escute com atenção, disse ela, a voz baixa e urgente. Pegue sua mãe e sua irmã. Vá para a casa de um parente, de um amigo em outra cidade. Não, fale para ninguém para onde vai. E quebre esse chip de celular. Eu te ligo em outro número. A caçada havia se tornado pessoal. Eles não estavam apenas tentando apagar as pistas, estavam tentando eliminar a fonte. E Isabela, naquele momento, percebeu que não estava mais apenas investigando um crime. Estava protegendo uma testemunha. E a vida daquele rapaz, cuja coragem a havia tirado de sua letargia, agora era sua responsabilidade. A briga que ela hesitara em comprar, agora era dela, e ela a levaria até o fim. O medo é um animal noturno. Ele se alimenta do silêncio das sombras da imaginação. Na pequena casa no interior de Minas Gerais, para onde Jefferson levara a mãe e a irmã, o medo era um hóspede constante. Eles estavam na casa de uma tia distante de Dona Lúcia, em uma cidadezinha cujo nome parecia um convite ao esquecimento, Pouso Alto. Mas nem a distância nem o anonimato conseguiam apagar a sensação de que estavam sendo observados. Jefferson se sentia um prisioneiro. Passava os dias ajudando o marido da tia na pequena plantação de café. O trabalho físico, uma tentativa de exaurir a ansiedade. À noite, ficava acordado, sentado na janela,
vigiando a estrada de terra escura, sobressaltando-se a cada latido de cachorro, a cada farol distante. A impotência o consumia. Ele havia iniciado uma guerra e, como primeira baixa, tivera que sacrificar a paz de sua família. Em São Paulo, Isabela sentia uma frustração semelhante. A investigação sobre Ricardo Bastos era como tentar agarrar fumaça. Ele era um homem blindado por camadas de advogados, testas de ferro e influência política. A van branca vista perto do acidente fora alugada em nome de uma empresa de segurança que, por sua vez, era terceirizada de outra empresa, em uma cadeia de CNPJs que se perdia em um paraíso fiscal. O smartphone encontrado na cena do crime estava criptografado com uma tecnologia de nível militar. Estavam em um beco sem saída. A pressão sobre Isabela aumentava. Seus superiores no DHPP começaram a questionar os recursos que ela estava dedicando a um acidente de trânsito de outra jurisdição. O nome de Bastos, sussurrado nos corredores, era um aviso silencioso para que ela recuasse. A virada veio de uma fonte que Isabela não esperava: o próprio Arthur Montenegro. Depois de semanas em coma, ele havia despertado. Seu estado ainda era grave. A recuperação seria longa e cheia de sequelas, mas ele estava consciente e queria falar, especificamente com a delegada que estava investigando seu acidente. O encontro aconteceu na suíte de um hospital de luxo em São Paulo. Montenegro estava deitado na cama, mais magro, pálido, a arrogância em seus olhos substituída por algo que Isabela raramente via em homens como ele: medo. Sua esposa, a mesma que Jefferson vira no castelo, estava ao seu lado, os olhos cheios de uma raiva fria. "Eu sei quem fez isso, delegada", disse Montenegro, a voz fraca, mas firme. "Ricardo Bastos, aquele desgraçado." Ele contou a Isabela sobre a guerra pela licitação, mas contou algo a mais, algo que a investigação de Oliveira não descobrira. Ele tinha provas de que Bastos havia fraudado a primeira fase da concorrência, subornando um funcionário do governo. Ele havia conseguido cópias de e-mails, extratos bancários. E, no dia do acidente, ele estava levando essas provas para um encontro com um jornalista investigativo. "As provas estavam comigo, em um pendrive, dentro de uma pasta no carro", ele disse, a voz se quebrando. "Eles não queriam apenas me matar, queriam a pasta. Eles a pegaram?" Isabela se lembrou do relatório de Taubaté. A lista de pertences. Não havia menção a nenhuma pasta, nenhum pendrive. Eles haviam limpado a cena. "Eles não sabiam que eu tinha outra cópia", continuou Montenegro, um brilho de astúcia voltando aos seus olhos. "Escondida em um lugar que só eu conheço. Ele era a peça que faltava. Testemunha e a prova, tudo em um." Com o depoimento dele e a cópia das provas, Isabela finalmente tinha um caso sólido. "Eu lhe dou tudo o que tenho", disse Montenegro. "Bastos, a fraude, os subornos. Eu entrego a cabeça dele em uma bandeja. Em troca, eu quero proteção. E quero a cabeça do homem que executou o serviço, o homem que deixou aquele celular para trás." A caçada agora tinha um novo alvo. Eles precisavam quebrar a criptografia daquele celular. Isabela acionou a divisão de crimes cibernéticos novamente, mas desta vez com o peso do depoimento de Montenegro por trás. O caso se tornara prioridade máxima. Enquanto os especialistas em São Paulo travavam sua batalha digital, Jefferson, em seu exílio em Minas, lutava sua própria guerra contra a inércia. Ele precisava fazer algo, ajudar. A imagem do detonador não saía de sua cabeça. Ele voltou para a internet, para os fóruns de mecânica, e agora para os cantos mais escuros da web, pesquisando sobre explosivos improvisados, sobre sabotagem de veículos. Foi em um desses mergulhos na Deep Web que ele encontrou algo, um manual técnico, vazado de uma agência de inteligência estrangeira, sobre dispositivos explosivos controlados remotamente. O manual detalhava como usar um celular como um gatilho, aproveitando a frequência de sua antena, e descrevia um tipo específico de criptografia, quase inquebrável, usada por grupos paramilitares. O manual também mencionava, quase como uma nota de rodapé, que a única vulnerabilidade conhecida daquele sistema era um bug que ocorria quando o celular tentava se conectar a uma torre de celular com um protocolo de rede antigo,
Um que já estava obsoleto na maior parte do mundo, mas que ainda era usado em áreas rurais remotas. O coração de Jefferson disparou. Ele olhou para o mapa. A rodovia Carvalho Pinto, onde ocorrera o acidente, passava por uma dessas áreas. Ele não sabia o que aquilo significava em termos técnicos, mas seu instinto lhe dizia que era importante. Ele pegou o ônibus de volta para São Paulo, sem avisar a mãe, sem avisar a delegada. Dirigiu-se diretamente ao DHPP. Isabela o recebeu surpresa e um pouco irritada com sua imprudência. Eu te disse para ficar quieto, garoto. Eu sei, delegada, mas acho que encontrei uma coisa. Ele mostrou a ela a página do manual que havia impresso. A criptografia do celular. Acho que sei como quebrá-la. Ou pelo menos, onde procurar a falha. Isabela o encarou incrédula. Depois pegou o telefone e ligou para o chefe da divisão de crimes cibernéticos. Ela leu para ele o trecho do manual. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Diga ao seu garoto, disse o especialista, finalmente, a voz cheia de um espanto relutante, que ele acabou de economizar 6 meses do nosso trabalho e que talvez ele devesse considerar uma carreira na polícia. A chave para decifrar o celular não estava em um supercomputador, mas em um detalhe geográfico, uma falha de rede esquecida no tempo. O bug que Jefferson descobrira permitiu que os peritos explorassem uma vulnerabilidade e finalmente acessassem os dados do aparelho. E o que encontraram foi a confirmação de tudo. Mensagens trocadas entre Ricardo Bastos e um homem chamado Moraes, um ex-policial expulso da corporação que agora liderava uma milícia privada. As mensagens detalhavam o plano, o pagamento, a vigilância sobre Montenegro e, por fim, a ordem final, enviada minutos antes da explosão. Luz verde. O celular também continha o número do telefone que ativou o detonador e a localização desse telefone no momento da ativação. Era a torre de celular que servia a van branca parada no acostamento. Eles tinham a arma do crime, o mandante e o executor. A teia estava completa. Isabela olhou para Jefferson, que estava sentado em um canto de sua sala, parecendo um menino assustado que acabara de desarmar uma bomba. Havia uma admiração genuína em seus olhos. Você fez isso, Jefferson, disse ela. Você resolveu o caso. Ele apenas balançou a cabeça. A batalha estava ganha, mas ele sabia que a sua guerra pessoal, pela sua honra, ainda não havia terminado. A prisão de Ricardo Bastos foi um espetáculo midiático. A Polícia Civil, liderada por uma delegada Isabela Matos, de rosto impassível, cercou a sede da construtora na Faria Lima ao amanhecer. As câmeras de TV, convenientemente avisadas, capturaram cada momento. O magnata sendo conduzido para a viatura, o rosto uma máscara de choque e fúria, os advogados gritando sobre abuso de autoridade. A notícia explodiu, abalando os alicerces dos mundos político e empresarial de São Paulo. Moraes, o executor, foi pego em seu sítio em Atibaia. Ao contrário de Bastos, ele não se entregou pacificamente. Houve troca de tiros. Ele foi ferido e preso. A milícia que ele comandava foi desmantelada nos dias seguintes. Jefferson, Dona Lúcia e Júlia assistiram a tudo pela TV, na segurança de sua casa em Campos do Jordão, para onde haviam retornado. A sensação era surreal. Ver o resultado de sua jornada perigosa se desenrolar na tela, narrado por âncoras de telejornal, era como assistir a um filme sobre sua própria vida. A contribuição de Jefferson para o caso, embora crucial, foi mantida em sigilo a pedido de Isabela, para protegê-lo. A narrativa oficial era que uma brilhante investigação do DHPP havia solucionado o crime. Mas em Campos do Jordão, a história era outra. O gerente do hotel, seu Afonso, que fora contatado por Isabela durante a investigação, sabia da verdade. E discretamente, ele começou a espalhá-la. Primeiro, ele ligou para Jefferson. A voz, que antes fora a de um chefe demitindo um subordinado, agora era a de um homem pedindo desculpas. Jefferson, meu filho, o que eu posso dizer? Eu fui um covarde, me perdoe. O senhor só estava tentando proteger o seu emprego, seu Afonso, respondeu Jefferson sem rancor. Eu gostaria de te oferecer seu trabalho de volta, com um aumento e com um pedido de desculpas público. Jefferson sorriu um sorriso cansado. Eu agradeço, seu Afonso, mas acho que meu tempo de manobrista acabou.
A história se espalhou pelo hotel, pelos outros funcionários, pelos moradores da cidade. O manobrista ladrão era, na verdade, um herói. O rapaz que havia sido humilhado e expulso era a chave para solucionar um crime de repercussão nacional. As mesmas pessoas que antes desviavam o olhar, agora o cumprimentavam na rua, com um respeito que ele nunca conhecera. A verdadeira confrontação, no entanto, ainda estava por vir. 2 semanas após as prisões, Arthur Montenegro recebeu alta do hospital. Sua recuperação seria longa. Ele estava em uma cadeira de rodas, mas sua mente estava afiada como sempre. Sua primeira ação não foi voltar para seus negócios, mas fazer uma viagem para Campos do Jordão. Ele apareceu na porta da casa de Jefferson sem avisar. Estava acompanhado de uma enfermeira. O homem que antes exalava um poder intimidador, agora parecia frágil, menor. Mas os olhos ainda eram os mesmos, e eles fixaram Jefferson com uma intensidade que o fez recuar um passo. Dona Lúcia os deixou a sós na pequena sala. O silêncio era pesado, carregado de história. "Eu soube o que você fez", disse Montenegro, a voz rouca. "A delegada me contou tudo. Você salvou minha vida." Jefferson não respondeu, apenas o encarou. "Eu vim aqui por 2 motivos", continuou Montenegro. "O primeiro é agradecer." Ele tirou um envelope do bolso do paletó. "Isso é uma recompensa. É o suficiente para você, sua família nunca mais se preocuparem com dinheiro." Jefferson olhou para o envelope grosso e depois para o rosto de Montenegro. Ele se lembrou da humilhação, do desprezo, da facilidade com que aquele homem havia destruído sua vida por um capricho. "Eu não quero o seu dinheiro, Dr. Montenegro", disse Jefferson, a voz calma. Montenegro pareceu surpreso. "Todo mundo quer meu dinheiro, rapaz. Eu não sou todo mundo. O senhor me acusou de ser um ladrão na frente de dezenas de pessoas. Destruiu meu nome. Me fez sentir como um lixo. Nenhuma quantia de dinheiro pode comprar de volta a dignidade que o senhor tentou me roubar." A verdade das palavras de Jefferson pairou na sala. Montenegro baixou os olhos e, pela primeira vez, Jefferson viu algo nele que não era arrogância. Era vergonha. "Você tem razão", disse o velho, a voz quase um sussurro. "O que me leva ao segundo motivo de eu estar aqui." Ele ergueu os olhos. "Eu vim pedir perdão." A palavra vinda daquele homem foi mais chocante do que qualquer ameaça. "Eu fui um tolo, um tirano arrogante. Eu o humilhei porque eu podia, porque era fácil, porque para mim você era invisível. Eu estava errado e eu sinto muito." Jefferson olhou para aquele homem quebrado em sua sala. A raiva que ele carregara por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por algo mais complexo. Pena, talvez. Ou apenas a compreensão de que a vida havia punido Montenegro de uma forma muito mais dura do que ele jamais poderia. "Eu te perdoo, doutor." "Montenegro", disse Jefferson, e ao dizer as palavras, sentiu um peso saindo de seus próprios ombros. O perdão não era para Montenegro, era para si mesmo. Era a libertação final daquela humilhação. Montenegro assentiu, os olhos marejados. "A delegada me disse que você não quis seu emprego de volta. O que você vai fazer?" "Eu não sei ainda", admitiu Jefferson. "Gosto de mecânica. Gosto de entender como as coisas funcionam. Talvez algo nessa área." Montenegro o observou por um longo tempo. "Você tem um talento, rapaz. Não para manobrar carros, mas para ver o que ninguém mais vê. Para conectar as peças, é um talento raro." Ele pegou um cartão de visitas do bolso. "Quando decidir o que quer fazer, me ligue. Eu gostaria de investir na sua paz, como a sua mãe disse." Ele se virou para a enfermeira. "Vamos." Jefferson o observou ir embora, a cadeira de rodas fazendo um som suave no chão de cimento. A guerra havia terminado, e a paz, ele percebeu, não era a ausência de conflito, era a capacidade de perdoar. 6 meses depois, o sol de Campos do Jordão iluminava uma fachada diferente. Onde antes havia uma borracharia velha, agora havia uma oficina mecânica moderna e impecavelmente limpa. O letreiro em letras azuis e pratas dizia: "Oficina Speedster, mecânica de precisão." O nome era uma ironia particular de Jefferson. Ele estava debaixo de um Opala antigo, o rosto sujo de graxa, mas com um sorriso que raramente deixava seus lábios. O zumbido das ferramentas e o cheiro de óleo eram a trilha sonora de sua nova vida. Ele não aceitara a recompensa de Montenegro, mas aceitara o investimento.
Com um empréstimo sem juros, que ele fazia questão de pagar em parcelas mensais, ele comprara a oficina de seu Cláudio, que se aposentara e a transformara em seu sonho. Ele não estava sozinho. Contratara 2 jovens do seu bairro, ensinando-lhes o ofício, dando-lhes a oportunidade que ele quase perdera. A oficina Speedster se tornara um ponto de referência na cidade, conhecida não apenas pela qualidade do serviço, mas pela honestidade de seu dono. Dona Lúcia não precisava mais fazer faxinas. Ela cuidava da parte administrativa da oficina em uma pequena sala com um vaso de flores sempre frescas na mesa. Júlia havia passado no vestibular para engenharia mecânica em uma das melhores universidades do país. O sonho dela, que parecera tão distante, agora era uma realidade. Aos sábados ela ajudava o irmão na oficina, as mãos delicadas aprendendo a linguagem das engrenagens. A história de Jefferson se tornara uma pequena lenda local. A história do manobrista que, com sua inteligência e coragem, derrubara gigantes e reconquistara sua honra. Ele não gostava de falar sobre isso. Para ele, o passado era uma lição, não uma medalha. Numa tarde de sábado, enquanto fechava a oficina, um carro parou em frente. Um sedã preto, dirigido por um motorista. A janela de trás se abriu. Era a delegada Isabela Matos. Ela não usava o uniforme, mas um vestido leve de verão. Vim passar o fim de semana na serra, disse ela com um sorriso. E ouvi dizer que o melhor mecânico da região trabalhas aqui. Só se a senhora não estiver com pressa, brincou Jefferson, limpando as mãos em um pano. O julgamento do Bastos começa mês que vem, disse ela, o tom ficando mais sério. O depoimento do Montenegro será a peça central. Ele vai se recuperar, mas nunca mais será o mesmo. Ela o encarou. E você, se recuperou? Jefferson olhou para sua oficina, para a luz do sol poente batendo nas ferramentas alinhadas na parede. Olhou para a casa de sua mãe, logo ali na esquina, de onde vinha o cheiro de bolo de milho. Acho que sim, disse ele. Descobri que a vida é como um motor, delegada. Às vezes, uma peça quebra. O sistema todo parece que vai parar. Mas se você tiver paciência, se você entender como as engrenagens se conectam, você pode consertar. E, às vezes, fica até mais forte do que era antes. Isabela sorriu. Bom, o meu carro está fazendo um barulho estranho. Acho que sei quem chamar. Estarei aqui, ele respondeu. Ela foi embora, e Jefferson ficou ali, parado, observando o céu de Campos do Jordão se tingir de rosa e laranja. A mariposa, que antes vivia na sombra, voara, não em direção às luzes ofuscantes e falsas do castelo, mas em direção à luz quente e constante de um lar, de uma vida construída não sobre o que os outros pensavam dele, mas sobre a certeza inabalável de seu próprio valor. A humilhação fora o fogo que testara seu metal, e ele não. Apenas sobrevivera. Havia sido forjado mais forte e mais resiliente, pronto para qualquer estrada que a vida lhe apresentasse.